Boa noite a todos. Aqui estamos com o programa Dicas e Reflexões no ar para todos vocês. Sejam bem-vindos à Web TV Espaço Jorge Guedes. E para começarmos hoje o nosso programa, eu vou começar lendo uma mensagem do livro Consciência do Meu Eu versus Eu. É um livro, como você sabe, já mostrei, é autoajuda, reflexões e dicas também. Na dança frenética que o medo me submete, recorro às mais variadas formas de desejos e confesso. Vivo num constante engano. Busco refúgio na tentativa de autoproteger-me e descubro o vazio que carrego. Sou dor gerada por mim mesmo. Respiro a fragilidade. Exalo a fraqueza. Não me conformo. Nego minha própria existência pela incapacidade de entender e aceitar que estou em fase de construção. Não admiro a matéria-prima que usam os seres divinos em minha confecção. Acredito ser eu o criador de minha suposta felicidade. Nada sei, mas condecoro-me senhor de meus momentos, que acredito serem a felicidade. Sou nada mais que a decadência neste exato momento, em busca de uma inspiração da consciência do meu eu. Pai, ainda sou terra fértil? Orientai-me na remoção das máscaras dos enganos. Do livro Consciência do Meu Eu versus Eu, na página 118. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. Continuamos as nossas reflexões e as nossas dicas. Refletir é uma arte e, dependendo de como está o nosso estado de espírito, as nossas reflexões podem ser muito profundas e nos conduzir às soluções definitivas de problemas ou situações que, na maioria das vezes, julgamos ser extremamente difíceis. E refletir requer treino, disciplina e argumento mental, para que possamos alcançar um nível de concentração bem mais avançado, desejado, vamos dizer assim. E assim, quando estamos dispostos a nos aprofundar nas reflexões bem mais fundo, em momentos admitimos erros em nós mesmos e corremos o grande risco de cair no mundo, um mundo da divagação. É o vazio da existência. E nas nossas reflexões, devemos ser moderados, fazer uma seleção de situações que muitas vezes julgamos ser prioridade e dividi-las por níveis de complexidade. Evitar a autopiedade e a autocrítica é fator crucial para alcançarmos a compreensão e respostas
desejadas. Portanto, a reflexão consciente é uma chave para nos encontrarmos. Também devemos ter em conta que há situações, sentimentos e reações que precisamos entender, outras aceitar e aprender a conviver com determinados incômodos, até o momento da lucidez se apresentar como resposta condizente às nossas necessidades reais do nosso dia a dia, da nossa evolução. Portanto, as nossas reflexões é fundamental. Tudo pode vir à luz, se a nossa compreensão for ampliada e, como reflexo, os nossos receios, medos, angústias, ansiedades e possíveis depressões ou complexos de inferioridade foram detectados na origem. A origem é a causa, e a causa temos que resolver. Portanto, de nada vale refletir se mascaramos a origem dos nossos tormentos e valorizarmos os sintomas. Independente do grau e gravidade do mal que vivemos, ao tratar os sintomas, estamos simplesmente adiando a dor aguda e fatal. Perder tempo. Perder tempo com questionamentos que antecipadamente sabemos que não vamos obter respostas é deixar de viver o que já adquirimos alguma noção. E neste caso, cito as tentativas de querer entender os sentimentos superficiais ou fazer de tudo para dar-lhes peso e medida. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. Continuamos nossas reflexões. Tem indivíduos que vivem dizendo que gostariam de estar aqui ou acolá, qualquer parte, qualquer lugar do mundo, de onde está, ou com alguém. E se estes mesmos indivíduos se centrassem um pouco mais onde estão, exatamente onde estão e no que estão fazendo, provavelmente a vida lhes fosse mais suave e produtiva, muito mais produtiva. Portanto, sempre que estamos em ambientes ou com indivíduos que não são do nosso agrado e ficamos divagando e suspirando, desejando estar vivendo outra situação, temos por obrigação interpretar isto como fuga da realidade. E nessa tentativa infrutífera, nos tornamos mais fracos e impotentes. Fracasso, porque leva à perda da nossa real essência, muitas vezes. Irremediavelmente,
a fuga, que poderia ser superada, torna-se em conflito, e as nossas dores na alma intensificam-se, sugando-nos toda a energia e lança-nos a letargia desmedida. Podem até pensar que a obesidade se concentra apenas no corpo. Porém, ela vai bem mais além, muito mais além. A obesidade, quando se instala na mente, na nossa mente, nos tornamos lentos ao raciocinar. Perdemos a própria identidade e ficamos vulneráveis a tudo e a todos. A falta de disciplina mental é a grande responsável pela maioria dos fracassos que lamentamos. Lamentos. Não adianta. Agimos impulsivamente, esquecendo o PHI da vida. O PHI é a matemática atual do homem, onde toda soma sempre apresentará resultados imperfeitos, mas, na sequência das somas e multiplicações do feito e não feito, podemos encontrar resultados que se aproximem ao que acreditamos ser desejável temporariamente. Mas isto só será possível através das reflexões livre das arbitrariedades das conveniências. Esconder nossas fraquezas e mergulhar nas utopias é tão perigoso como navegar num barco sem leme. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. Voltamos com dicas e reflexões. As águas revoltas das mentes transtornadas assemelham-se a um tsunami. No início, as ideias parecem ser inofensivas, porém, à medida que avançam, tornam-se ameaçadoras. E se não nos afastarmos delas, serão a origem da devastação da nossa integridade física e psicológica. Em muitas mentes inquietas, podem se manifestar diversos tipos de transtornos, e estes, lamentavelmente, até os profissionais da área mental encontram grandes dificuldades para decodificá-las. Infelizmente, a própria mente trava a própria evolução. E algumas realmente necessitam de tratamentos adequados para se tornarem funcionais e úteis. Porém, a maioria das mentes
que apresentam desequilíbrio, os próprios acometidos fazem questão de a manterem desalinhada. Isso acontece com a grande maioria dos indivíduos que buscam auxílio ou pensam que buscam auxílio. Conheço indivíduos que chegam ao ápice da loucura, histeria ou depressões fabricadas apenas para manter o controle sobre um indivíduo ou um grupo. Existe um conflito muito grande quanto às características apresentadas por indivíduos realmente portadores de desequilíbrio mental e aqueles que forjam o desequilíbrio, geralmente os que fingem tal desequilíbrio são lúcidos, muito lúcidos, maldosos, e a intenção é propagar a desarmonia ou limitar o potencial de quem eles julgam fracos. São inconstantes, infantis e pensam ser o centro de tudo o que os rodeia. Não analisam as consequências dos atos praticados. E se alguém lhes pedir para refletirem sobre o que fazem, por um só segundo que seja, declaram guerra imediatamente. E estes indivíduos acreditam não precisar pensar, pois na mente tudo o que vigora como real é o poder alienador que sufoca a boa-fé dos que buscam suporte nas boas informações e orientações. Voltamos já com dicas e reflexões. Voltamos com dicas e reflexões. Agora tem uma mensagem do livro A Luz nas Reflexões. Na página 63, Nós, quando em reflexão, podemos sentir e entender o que fomos, o que somos e com precisão o que seremos no futuro. O passado é o espelho que reflete para o subconsciente em forma de imagens e sensações. As tendências, que precisam serem avaliadas e ajustadas, manifestam-se como sintomas corrosivos da paz que almejamos. O presente é a ação direta dos efeitos no consciente, dizendo-nos, apontando-nos o único caminho para o resgate que a alma clama. E sem entender esse apelo interior, rejeitamos todas as oportunidades oferecidas. Agravamos significativamente as dores e impulsivamente implantamos no inconsciente ideias, desejos e ambições que nos conduzem às somatizações. Curvamo-nos
as lamentações e contradições. O futuro, que deveria ser glorioso, transforma-se em pesado fardo, que, inevitavelmente, teremos que carregar. Lamentaremos, pois, conscientemente, sabemos que essas etapas já estão entrelaçadas e agindo com rigor. Ser feliz ou infeliz dependerá exclusivamente do que entendermos quanto ao nosso estreito e mal utilizado livre-arbítrio. Este é o livro A Luz nas Reflexões. Continuamos nos nossos assuntos. E, infelizmente, no mundo, na humanidade, em todos os indivíduos, a maioria, predominam indivíduos de má fé. E estes refutam o uso das reflexões, porque para eles, elas representam a libertação gradual e integral. No universo da liberdade, até quem luta por ela a teme. E isso porque o medo de analisar a própria vida é o maior obstáculo que enfrentam. Infelizmente, as próprias barreiras são colocadas por cada um, porque são instaladas na própria mente, nada mais além. E quem tem medo de descobrir quem é atrás das reflexões, corre o risco de se tornar escravo dos indivíduos que tudo podem através da manipulação. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. Sinceramente, eu não acredito na existência de indivíduos fracos. O que eu tenho certeza que existe são indivíduos mal preparados, que fazem questão de continuarem no mesmo balanço. Este sim. E quem estereotipa ideias, desejos e comportamentos pode esbarrar no limite da tolerância dos que fazem grande esforço para definirem uma boa postura comportamental. E ao esbarrar, pode ser muito doloroso quando não quer aceitar. E quem se limita a mirar-se com os próprios olhos, esquece que os outros, além de vê-los com os olhos, os analisam com a inteligência e podem expressar as opiniões com a boca. E as opiniões, por serem divergentes, podem não ser agradáveis aos olhos de muitos. Portanto, é melhor refletir. E as inquietações? A inquietação interna sempre será demonstrada pelos gestos. Portanto,
Modere a sua linguagem corporal. Esta pode ser muito mal interpretada e intensificar as inquietações ou despertar as tendências adormecidas. O nosso autocontrole. O autocontrole é relativo. Por isso, não o evidencie como uma virtude. Lembre-se, toda a moeda tem duas faces. E o que você vê e ouve pode ter duplo sentido. E para tudo, existem os observadores de plantão. E para tudo que você faz, existem os juízes impiedosos para lhe condenar. Portanto, nada fazemos sem que sejamos notados por quem quer que seja. Seja paciente. Não se lance no universo das autocríticas. Além de ser infinito, existem os buracos negros que lhe sugarão a vitalidade do bom senso. Se esforce para ter razão e evite as justificativas inglórias. Seja coerente. Não se envolva com as causas que não lhe proporcionarão satisfação. As prováveis conquistas idealizadas podem ser fruto da imaginação entorpecida. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. Voltamos com as dicas e as reflexões e com mais luz nas nossas reflexões. Tem uma mensagem: eu sou. Mas o que sou? Meus vícios põem-me à margem da civilização. Pertenço a uma sociedade solitária. E vagueando sem rumo, sinto-me um fantasma com pele, sem vida, sem amigos, ou interesse por qualquer possível crescimento. Na ilusão dos enganos, que me encanto, descubro-me um ilustre ilusionista, recheado de truques. Tento me convencer que sou real, e nesta desfocagem mental me distancio cada vez mais da fonte do amor por mim mesmo. São as reflexões das nossas consciências. Portanto, mais uma vez, seja coerente. Não se envolva com as causas que não lhe proporcionarão satisfação. As prováveis conquistas idealizadas podem ser fruto da imaginação
entorpecida. Voltamos já. Configurar-se para remodelar a sua estrutura emocional através da avaliação do seu comportamento. Evite a autoindulgência. Dizem os sábios que quem segue nada aprende, e quem acompanha tudo aprimora. A vida é constituída por diversos fatores. Pouco sabemos ou procuramos saber sobre eles, mas na verdade, estes minúsculos pontos, aparentemente inobserváveis, são os responsáveis pela nossa contínua evolução. Podemos viver momentos que nos parecem irrelevantes. Entretanto, os efeitos podem se apresentar gigantescos. Por isso, quando nos questionamos onde erramos, encontramos dificuldades em localizar a origem de determinados conflitos internos. Ser autêntico requer muita sabedoria. Muitos indivíduos acreditam que autenticidade é fazer e dizer tudo o que pensam irrefletidamente. As ofensas, geralmente, são fruto oferecido pelos autênticos insensatos. Todo indivíduo autêntico é ponderado, consciente e, acima de tudo, respeitador. Não se julga superior e, quando se expressa, tem grande mobilidade na formalidade, é sereno, seguro e, ao dizer verdades, não ofende. A má formação nos leva ao ridículo. E todo ridículo acredita ser o detentor de grande sabedoria e conhecimentos. Não conhece a humildade. E se conhecesse, a desprezaria. Então, continua no ridículo. O problema do homem é pensar que será julgado pelo próprio homem. Vivem à margem da própria verdade. Perde tempo ensaiando justificativas evasivas, na vulgar tentativa de ser reconhecido como exemplo a ser seguido. Assim, caminha os tolos e desprovidos da idoneidade ética. Esforçam-se para adornarem-se por fora e esquecem de preencher e enriquecer a essência corroída pela hipocrisia. No horrendo desfile de máscaras, os hipócritas e cínicos se confundem e entre eles travam a grandiosa batalha épica, onde o eu nada mais é além do que um dantesco enigma. As dificuldades não são barreiras como muitos pensam.
Estas são diplomas outorgadas aos indivíduos que estão prestes a iniciar nova etapa na vida. E os desafios aparentemente intransponíveis são o doutoramento conferido aos persistentes. O vibrato entoado para alcançar os níveis mais elevados do que se supõe ser evolução, na maioria das vezes, são gemidos emitidos pelos indivíduos que se autodeclaram profetas, sábios ou filósofos. A maioria dos indivíduos, voltados para o egocentrismo, nunca conseguirão entender o valor da própria vida, pois eles vivem atordoados e mutilando a alma já impregnada de chagas das vidas remanescentes. Será que sentem satisfação nisto? Dicas e reflexões volta dentro de instantes. Voltamos nas nossas dicas e reflexões. Quem sente prazer em torturar a própria alma, sem sombra de dúvidas, que ainda não alcançou o nível básico para entender o valor da existência corpórea. As somatizações são um complexo mosaico onde todos os sentimentos não correspondem às ideias. As misturas das emoções se perdem nos labirintos, promovendo a intensa necessidade de alterar alguma coisa qualquer que seja no universo mental. E a descoordenação psicológica é a primeira a se fazer presente. Por isso, vamos analisar um pouco mais. Agora vamos entrar um pouco no assunto da prosperidade. Quem não almeja a prosperidade? Todos somos fortes candidatos a ser prósperos, viver com fartura, proporcionar conforto para quem amamos. E se existe sina, este seria o destino inevitável do homem. Porém, entretanto, o desequilíbrio social, econômico e pessoal pesa nos ombros da maioria dos indivíduos. Alguns dizem se resignar, outros desistem na primeira tentativa. E raros são os que se mantêm perseverantes e não desistem dos objetivos estabelecidos. Afinal, viver bem não faz mal a ninguém. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. Voltamos
Hoje estamos abrangendo um pouco o texto das nossas obras, este Amor Sublime Ódio. Tem uma pequena mensagem que eu gostaria de passar, simples, pequena, mas muito boa para mim. O principal fator que não permite a comunicação cristalina entre os homens está vinculado à representação abstrata de um instrumento no pensamento, o egocentrismo. Esta pequena mensagem. Continuamos a nossa prosperidade. O que devemos entender por prosperidade é que ela não se limita somente nas aquisições materiais. É maravilhoso ter uma casa confortável, um carro que permita a nossa locomoção, roupas, calçados e outros objetos que possam ajudar a elevar a nossa estima. Mas a nossa estima só se manterá elevada se for proporcionado a nós mesmos paz e bem-estar. Se os métodos utilizados para alcançar a prosperidade desejada não ferir os nossos princípios éticos, e principalmente daqueles indivíduos que, direta ou indiretamente, colaboram para o nosso progresso. Nem todo o meio justifica um fim. E isto poucos têm consciência. Na verdade, a maioria dos homens tem ideia fixa. Pensam em fortuna, vida folgada, e sem perceberem, vendem a alma para o diabo por míseras moedas ou objetos sem o menor valor. Chegam ao ápice, repudiam a sensatez e obsessivamente avançam, atropelando tudo e todos, como se fossem um rolo compressor. Estes indivíduos até se intitulam obstinados e não percebem que pouco a pouco se isolam por interpretarem na mente a possibilidade de alguém os lesar. É óbvio que todo indivíduo que se utilizam de mecanismos escusos para alcançarem os objetivos sempre será acompanhado pela sombra da má-fé. E isto se deve porque a má-fé foi um instrumento utilizado para obterem as vitórias sem alicerces. É impressionante. Mas tem indivíduos que se gabam por serem dotados de astúcia, contam vantagem e, translúcidos, afirmam com veemência serem muito inteligentes. Estes, lamentavelmente, demonstram a má formação ética e a grave falta de respeito por eles próprios. Vivem de fachada, são desprovidos de qualquer conhecimento a respeito da verdadeira prosperidade. É triste, é muito triste, mas muitas pessoas se submetem a verdadeiros suplícios físicos e psicológicos, na vã expectativa das migalhas que possam vir a receber.
Quem esquece que viemos do pó e para o pó retornaremos, está se condenando à mais intensa e perversa miséria, a miséria espiritual. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. Dicas e reflexões retornou, mas para deixar uma breve mensagem do livro A Luz nas Reflexões. Felicidade. Alguns a perseguem, muitos a esperam e poucos a vivem. Uma boa noite a todos, de paz e luz. Se a nossa compreensão for ampliada e, como reflexo, os nossos receios, medos, angústias, ansiedades e possíveis depressões ou complexos de inferioridade foram detectados na origem. A origem é a causa, e a causa temos que resolver. Portanto, de nada vale refletir se mascaramos a origem dos nossos tormentos e valorizarmos os sintomas. Independente do grau e gravidade do mal que vivemos, ao tratar os sintomas, estamos simplesmente adiando a dor aguda e fatal. Perder tempo. Perder tempo com questionamentos que antecipadamente sabemos que não vamos obter respostas é deixar de viver o que já adquirimos alguma noção. E neste caso, cito as tentativas de querer entender os sentimentos superficiais ou fazer de tudo Boa noite a todos. Aqui estamos com o programa Dicas e Reflexões no ar para todos vocês. Sejam bem-vindos à Web TV Espaço Jorge Guedes. E para começarmos hoje o nosso programa, eu vou começar lendo uma mensagem do livro Consciência do Meu Eu versus Eu. É um livro, como você sabe, já mostrei, é autoajuda, reflexões e dicas também. Na dança frenética que o medo me submete, recorro às mais variadas formas de desejos e confesso. Vivo num constante engano. Busco refúgio
na tentativa de autoproteger-me e descubro o vazio que carrego. Sou dor gerada por mim mesmo. Respiro a fragilidade, exalo a fraqueza. Não me conformo, nego minha própria existência. E nas nossas reflexões, devemos ser moderados, fazer uma seleção de situações que muitas vezes julgamos ser prioridade e dividi-las por níveis de complexidade. Evitar a autopiedade e a autocrítica é fator crucial para alcançarmos a compreensão e respostas desejadas. Portanto, a reflexão consciente é uma chave para nos encontrarmos. Também devemos ter em conta que há situações, sentimentos e reações que precisamos entender, outras aceitar e aprender a conviver com determinados incômodos, até o momento da lucidez se apresentar como resposta condizente às nossas necessidades reais do nosso dia a dia, da nossa evolução. Portanto, as nossas reflexões é fundamental. Tudo pode vir à luz pela incapacidade de entender e aceitar que estou em fase de construção. Não admiro a matéria-prima que usam os seres divinos em minha confecção. Acredito ser eu o criador de minha suposta felicidade. Nada sei, mas condecoro-me senhor de meus momentos, que acredito serem a felicidade. Sou nada mais que a decadência neste exato momento, em busca de uma inspiração da consciência do meu eu. Pai, ainda sou terra fértil? Orientai-me na remoção das máscaras dos enganos. Do livro Consciência do Meu Eu versus Eu, na página 118. Dicas e reflexões, volta dentro de instantes. Continuamos as nossas reflexões e as nossas dicas. Refletir é uma arte e, dependendo de como está o nosso estado de espírito, as nossas reflexões podem ser muito profundas e nos conduzir às soluções definitivas de problemas ou situações que, na maioria das vezes, julgamos ser extremamente difíceis. E refletir requer treino, disciplina e argumento mental, para que possamos alcançar um nível de concentração bem mais avançado, desejado, vamos dizer assim. E assim, quando estamos dispostos a nos aprofundar nas reflexões bem mais fundo, em momentos admitimos erros em nós mesmos e corremos o risco
o grande risco de cair no mundo, um mundo da divagação. É o vazio da existência.